Eu cumprimento a Igreja do Senhor Jesus com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre prazer, é sempre alegria, é uma enorme satisfação ter o privilégio de poder estar para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Porque se a palavra não falar primeiramente comigo, ela não vai falar com vocês. E nessa noite eu gostaria de estar falando de um tema que nós temos que estar com ele realmente vivo no nosso coração, para nós respondermos a quem quer que seja. Quem é o Senhor Jesus? O que eles dizem que eu sou? E para falar em cima dessa palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Sabemos da bondade e da misericórdia do Senhor, aquele que sonda as nossas mentes e o nosso coração, sabe das nossas lutas, dos nossos problemas. E a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, do 13 em diante. Amém? A palavra diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Só esse texto. Querido Deus e amado Pai, Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas, ó Pai, dificuldades de entendermos, de compreendermos a Tua palavra direito. Feita aqui, Senhor, os Teus discípulos, quando o Senhor pergunta, o Senhor, que Pedro te responde que quem é o Senhor fala que quem o revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai que está no céu. Pai querido, Pai amado,
Traga, Senhor, a tua revelação aos nossos corações nessa noite, que possamos entender, ó Pai, e compreender as grandiosas coisas que o Senhor tem para a tua igreja, para os teus filhos, ó Pai, e que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua igreja, e o que a tua igreja ligar na terra será ligado no céu. E aqui estamos reunidos, ó Pai, nessa noite, como igreja do Senhor, como um povo escolhido, um povo separado, um povo, ó Pai, a qual o Senhor veio, escolheu, separou e tem preparado, ó Pai, para um dia estar com o Senhor na glória. Pai, abençoe o teu povo, traga a cura, a libertação para aquele que precisa da cura. Envia, ó Pai, o socorro bem presente, porque a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente no meio da tribulação, no meio da angústia. Eu te louvo, Senhor, por tudo, e que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar conosco nessa noite e revelar, ó Pai, coisas grandes, coisas ocultas, que ainda não entendemos e não compreendemos, no teu santo nome. Amém? Poder sentar. Há um tempo atrás, eu li um livro de um psicólogo, onde ele tratava todos os seus clientes dentro da palavra de Deus. Era uma pessoa que conhece a palavra, é um livro até interessante de se ler, de ver como que as pessoas conseguem, dentro da sua profissão, dentro do seu jeito de trabalho, da sua maneira de trabalhar, colocar um posicionamento de estar fazendo as coisas da maneira, mas só que ele tem uma visão totalmente errada. Quando ele disse que Jesus Cristo foi o maior psicólogo que já esteve sobre essa terra. Para ele, na visão dele, Jesus só era um psicólogo. Um homem dotado de muita sabedoria, que conhecia realmente a mente, o coração das pessoas, e que o que ele falava, ele ia atingir alguém. Realmente, o Senhor Jesus é isso. Mas se nós olharmos dentro das outras profissões, o carpinteiro diz que Jesus é o maior carpinteiro que houve. Fazer móveis naquela época, sem os recursos que temos hoje. Hoje nós temos tanto recurso para fazer um móvel, para fazer algo com a madeira. Mas qual de nós que consegue fazer? Temos tudo, parece tão simples construir alguma coisa assim. Pegar madeira e fazer parece simples. Mas o Senhor Jesus fez sem os recursos que temos hoje. Era tudo arcaico mesmo naqueles dias. Mas se você perguntar para um engenheiro, ele vai dizer não, ele foi o maior engenheiro. E quando o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos aqui, quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista. João Batista tinha morrido naqueles dias, tinha sido decapitado, mas agora uns já estavam dizendo, não, é João que ressuscitou, é o Espírito de João que está nele. Uns dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias. E cada um foi falando uma coisa, ou qualquer um dos profetas do passado. Mas eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Às vezes, meu irmão, nós passamos por lutas, passamos por tribulações,
e não vimos, não prestamos atenção, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada sai do controle dele. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele, nada do que tem aí existiria. E quando nós paramos aqui um pouquinho observando essa passagem, nós vemos como que o Senhor Jesus conduziu os seus discípulos. Havia pouquinho tempo antes, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que entendiam a palavra do Senhor, entendiam mesmo, falaram com o Senhor: Senhor, faça um milagre para que a gente veja. Faça acontecer um milagre do céu. Jesus já tinha feito várias coisas que homem nenhum poderia fazer, coisas impossíveis, provando quem ele era, que ele era o Filho de Deus Altíssimo. Mas aquele povo não queria entender. E quando eles pedem um sinal do céu, Jesus fala: olha, nenhum sinal será dado a essa geração de incrédulos. Olha, tem muita gente na igreja, tem muita gente até se dizendo na presença do Senhor, mas não tem entendido, não tem compreendido, estão na presença do Senhor e até nos dias de hoje pedindo ao Senhor um sinal. Me dê um sinal, Senhor, de que eu sou teu servo. Me dê um sinal, Senhor, para me entender o meu ministério, o que o Senhor quer para mim. Pedindo ao Senhor um sinal: Senhor, se tu és Deus, olha a minha situação, olha o que o mundo está passando. Eu estou passando tanto aperto, Senhor. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Não justifica eu estar nessa situação. Jesus está falando: olha, vocês não terão nenhum sinal. O sinal que vocês terão é o sinal de Jonas. E quando Paulo pega esse texto aqui que Paulo está falando um pouco antes, Paulo vai falar assim: olha, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, eu vim anunciando Cristo e esse ressurreto. O testemunho nosso é que o Senhor Jesus veio a esse mundo, cumpriu tudo o que tinha que fazer, cumpriu-se aqueles 3 dias no ventre da terra. Feito ele disse para aquele povo: nenhum sinal será dado. O único testemunho, o único sinal é que Jesus ressuscitou. E assim como ele subiu, os anjos falaram: por que vocês olham admirado para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de descer novamente. Nós temos que testemunhar que o Senhor Jesus vive e que ele está retornando, que ele está voltando. E se não se preparar, aquele que não se preparar, aquele que não se colocar na posição e nas condições de santificação, não verá a glória do Senhor. Não verá o Senhor. A oportunidade que nós temos nessa vida é de estarmos dia após dia nos consertando e mudando. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver o quanto que o Senhor é maravilhoso. Quando a gente olha para Isaías, capítulo 53, versículo 1 e 2, versículo 2 e 3, a gente vê o quanto que ele é maravilhoso. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nada.
tinha no Senhor Jesus naqueles dias que agradava ao povo. Ele foi crucificado, foi morto, foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E não vimos nada dele, nada que nos atraísse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. A situação dos dias de hoje não está diferente dessas dos dias de Isaías. Quando o Senhor Jesus vai perguntando aqui, o que eles dizem? Que quem sou eu? A maioria das pessoas, eu trabalhei dentro de uma empresa onde tinha um colega meu de trabalho, que sempre que tinha luta, que tinha tribulação, ele virava para a gente e falava, opa, eu não sou Cristo não, eu não vou pagar pelos erros dos outros não, eu não sou Cristo não, foi só ele que foi besta, que morreu por pecado dos outros, morreu por causa de outras pessoas, eu não. E quantas pessoas hoje não estão nessa mesma situação, nessa mesma cegueira, de achar que o Senhor Jesus foi só mais um que veio, foi só mais um. Uns até dizem, não, esse era um embusteiro, ele estava aí rodando para um lado e para o outro, é um comilão, só vive nas rodas das pessoas para estar comendo, é um beberrão. Jesus vai falar assim, olha, João Batista veio, que não comia e nem bebia. Vocês o criticavam por causa disso. Eu vim comendo, vim bebendo, eu não olhei pessoas. E vocês, do mesmo jeito, estão me rejeitando. Ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não conseguiram ver. Não conseguiram aproveitar a visitação do Senhor naqueles dias, na vida deles. E hoje estamos vivendo um período da mesma coisa, onde a situação está complicada, onde as coisas estão difíceis. Mas não estamos vendo as oportunidades que o Senhor tem nos dado, ao qual Ele tem visitado mente, coração, tem visitado tantas pessoas, como se diz, volte para mim, observe, é necessário, é preciso. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Daniel jejuando 21 dias, 21 dias de Daniel jejuando. Daniel capítulo 10, versículo 4. Daniel está jejuando. 21 dias. Daniel jejuando. Quando na beirada do rio, quando de repente Daniel tem a visão do Senhor. Mas Daniel não vai ter uma visão do Senhor como teve Isaías, de um homem machucado, um homem traspassado, um homem de dores, um homem que ninguém tinha prazer, mas quando Daniel vê naqueles dias, Daniel vai dizer, Daniel capítulo 10, versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu às bordas do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo,
o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel não tem a visão do Todo-Poderoso, como Isaías viu. Daniel viu o Senhor glorificado, na glória, com as vestes talares, um cinturão de ouro nos peitos. Daniel viu o Senhor como vencedor, como rei, profeta, sacerdote e juiz que vai vir para julgar todo aquele que não tiver essa visão aqui, ó. Como temos visto o Senhor. Se você pegar Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 14 por ali, você vai ver que João Batista teve a mesma visão que Daniel teve mais de 2000 anos antes. Mais de 2000 anos não, 700 e tantos anos antes, quando Daniel teve essa visão. Agora, João Batista, nos anos 95, 90, 95 da nossa era, João Batista tem a mesma visão, vê o Senhor no mesmo jeito, não vê aquele Cristo maltratado, aquele Cristo que na cruz a voz estava falhando, a voz rouca, vê a voz como a voz de muitas águas, muita coisa. Não vê aqueles pés furados, vai ver o pé brilhando, polido como de bronze. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cristo que vive e que reina por todo sempre e que há de voltar. Mas agora ele não vai voltar como um sofredor, não precisa você ficar esperando algo não, que tudo que ele tinha que fazer ele já fez. A única coisa que ele quer que nós entendemos é que ele é o Senhor, é o autor, é o consumador, e vai voltar agora para buscar uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que teme, uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que está buscando a face dele, não pelo que possa receber. Não está atrás dele, como os fariseus estavam aqui em Mateus. Faça um sinal para que a gente creia. Ou como aquele ladrão na cruz, que disse: se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Se tu és o Cristo, desce. Olha, Jesus não é comum, não é uma pessoa comum. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, nós temos que ter reverência, nós somos testemunha. O que é testemunhar de Jesus? É dizer que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que o túmulo está vazio. Testemunhar como aquelas mulheres testemunharam quando elas chegaram ali e perguntaram para aquele anjo que ali estava, pensando que era o jardineiro: aonde tu colocaste o meu Senhor? Aonde você colocou o meu Senhor? Me fala que eu vou buscar o corpo dele. O anjo vira para elas e fala: procura, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive. Busquemos o Senhor, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele pode fazer na nossa vida, a transformação necessária. Buscar o Senhor pedindo a cada dia: Senhor, muda o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver as coisas, porque nós precisamos mudar a cada dia. Pedro fez uma grande revelação aqui, quando o Senhor Jesus pergunta: e vocês? O que vocês acham? O que vocês pensam que eu sou? Pedro vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ninguém consegue entender a pessoa e compreender a pessoa do Senhor Jesus
se o Pai não revelar. É engraçado que se você pega os evangelhos, é Jesus anunciando ao Pai. Mas quando você chega no final dos tempos, você vai ver que é o Pai agora apresentando o Filho. É o Pai apresentando o Filho. Se você pega o primeiro versículo, por exemplo, de Apocalipse, está dizendo lá, Evangelho. Como é que está escrito? Vamos conferir para falarmos direitinho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Nos evangelhos, é Jesus revelando o Pai. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Mas quando você chega na finalização de todas as coisas, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Quando nós olhamos para as grandezas da palavra do Senhor, é hora de pararmos um pouquinho e pensarmos: o que ou qual é a nossa ideia de quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Muitas das vezes nós temos o Senhor Jesus como... Eu tenho um amigo que pregava demais e dizia: olha, para muitos o Senhor Jesus é somente o gênio da lâmpada. A hora que eu preciso, eu dou uma estregada e ele aparece. Ele vai suprir as minhas necessidades, vai me dar 3 desejos. Mas não, o Senhor Jesus é muito mais do que isso, é muito mais. E quando passa esse episódio, o Senhor Jesus começa a falar para os seus discípulos: olha, é necessário ir a Jerusalém. Eu preciso ir ali. Agora o Senhor já não está falando mais por parábolas. Não está falando com aqueles discípulos agora a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. De maneira que, por parábolas, não, o Senhor agora começa a falar com eles abertamente: eu preciso ir para Jerusalém, ali eu vou apanhar, vou ser cuspido, vou ser espancado, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a Bíblia fala que Pedro puxou o Senhor Jesus de lado e falou com ele: de maneira alguma, o Senhor não vai fazer isso não. Jesus vira para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, que você não cogita das coisas desse reino. Jesus não falou com Pedro, Jesus falou com aquele que estava agindo em Pedro. Muitas das vezes, meu irmão, nós duvidamos da obra do Senhor, do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está tentando mudar a nossa visão, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de andar. E se você prestar atenção, quando Jesus ressurge, qual o recado que Jesus manda para os discípulos? Olha, eu aviso para as mulheres, fala para os meus discípulos para irem para a Galileia, que lá eu encontrarei com eles. Mas avisa a Pedro. Avisa a Pedro. Pedro tinha feito coisas que ele agora já não tinha condições mais de se dizer apóstolo. Pedro estava longe. Pedro agora, quando o Senhor Jesus fala com ele: avisa os meus discípulos e a Pedro para ir para a Galileia. Os discípulos agora descem para a Galileia, estão ali na beirada do mar, mas Jesus não aparece, Jesus não chegou. Aqueles discípulos olharam para um lado, olharam para o outro, falaram assim: olha, acabou,
Ele não vem. Pedro estava ali, Pedro vira para os discípulos e falou: acabou, vamos pescar. Vamos voltar para a nossa vidinha, vamos pescar. E eles vão pescar e pescam a noite inteirinha, peleja a noite inteira. E nada pegaram. Nada pegaram. E pela manhã, o Senhor Jesus está na praia. Já está na praia, já com o peixe e o pão, já assado, já pronto. E os discípulos estavam a 200 côvados de distância da praia, cerca de 96 a 100 metros. E Jesus grita para eles: filhos, filhos, o que é que vocês têm aí? O que é que vocês pegaram? Nada, Senhor, nada pegamos. Jesus fala: joga a rede do lado direito do barco. E quando eles jogam a rede, eles vão pescar. Eles vão pescar. E é nessa hora que o Senhor restitui tudo a Pedro, que traz Pedro de volta, que traz Pedro novamente para o convívio agora. Talvez você está caído, talvez você fracassou, talvez você está longe dos caminhos. Mas o Senhor quer te restaurar, quer te trazer de volta. Quer te mostrar que você é importante, mas você tem que saber quem é Ele. Ele é o Senhor. E quando os discípulos estão a certa distância, João vai virar para os outros e diz para Pedro: é o Senhor, Pedro, é o Senhor. Ninguém falava nada, Pedro só pula dentro d'água, porque ele tinha tirado a sua capa. Ele tinha tirado a sua capa, e nessa hora, que ele chega depois que comeu, o Senhor restaura ele, torna a restaurar ao ministério. Muitas das vezes, meu irmão, nós não estamos entendendo quem é o Senhor. Achamos que Ele está demorando, mas Ele não demora, Ele chega na hora certa, no momento certo. A luta, o problema que você está enfrentando, só Ele pode resolver. Não esquente a cabeça que na hora certa, no momento certo, Ele vai entrar com a providência para te socorrer. E que você possa ter recebido essa palavra e que ela possa ficar gravada no seu coração. E que só o Senhor é Deus. Não duvide nunca disso, que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele está voltando para buscar. Não cochile com as coisas desse mundo. Não deixe que o mundo te chame para trás. Não volte para trás. Siga em frente, que existe um alvo e existe um objetivo. E só o Senhor pode mudar todas essas coisas. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade. E que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural a tua igreja, o teu povo, que tem compreendido, que tem entendido. Sabemos, ó Pai, que nesse mundo teremos aflições, mas como o Senhor disse, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu por nós, ó Pai. Nós estamos nesse mundo, mas não o pertencemos. Por isso o mundo nos odeia. Ele odiou o Senhor primeiro. E por isso ele nos odeia, porque o Senhor nos chamou desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenina fé. Abençoe, ó Pai, esse que está enfermo, esse que está caído, esse que está atribulado, esse que não está sabendo o que fazer, mas não entendeu, não compreendeu o que o Senhor disse: vinde a mim, todo vós que está cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, todo aquele que vier até o Senhor e nos dê a bênção, a graça, a paz, que excede a todo o entendimento humano. E que o Senhor vos abençoe e te guarde. Que
que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre toda a igreja dele, sobre a face da terra. E que o Senhor vos abençoe poderosamente e o restante de semana mais do que abençoado, no nome do Senhor Jesus. Amém?